alegrei ao poder ouvir. Vamos à casa de Deus. Vamos à casa de Deus. Vamos, mano, à casa de Deus. Vamos, amigos, hoje é dia de celebração. Vamos lá. Como é que está o seu coração? Contagiante, alegre, feliz por estar indo à casa de Deus, por estar indo ao lugar para adorá-lo? Vamos, pegue sua mochila, nós estamos numa jornada, se lembra? Estamos na peregrinação da Romaria dos Judeus, sim, nós estamos a caminho de Jerusalém. São 15 salmos que são entoados durante essa caminhada, durante essa Romaria para Jerusalém. Vamos lá, vamos, mana, vamos à casa de Deus. Vamos sim, minha irmã, eu já estou pronta. E você que está ouvindo, que você tenha essa alegria, esse prazer de ir à casa de Deus. Existe uma maravilhosa graça liberada quando nós estamos reunidos na casa do Senhor. E sim, irmã, vamos logo para a casa do Senhor. Estou ansiosa por esse momento. Como é maravilhoso louvar e adorar e cultuar e ofertar ao Senhor. Não é verdade? Mas eu pergunto para vocês, amigos, aliás, sejam todos bem-vindos a este estudo maratonando o livro de Salmos. Quando você é convidado a ir a um determinado lugar, qual desses lugares você sente mais alegria, entusiasmo, prazer em se arrumar e se preparar para estar a caminho? Vamos lá. Quando alguém te convida para você ir ao shopping, ou à praia, ou ao trabalho, ou à escola, ou à faculdade? Ou quando você é convidado para ir a um resort? Ou para tirar férias num lugar incrível? Ou para ir para a igreja? E aí, você já escolheu a sua opção? É óbvio que cada uma destes lugares tem os seus objetivos, suas importâncias e significâncias, o correto? Mas o que eu quero levar a refletir, qual é o nível de entusiasmo, de alegria que o seu coração deposita ou expressa quando você lembra: hoje é o dia que tem culto, eu vou estar reunido com o corpo de Cristo, vou celebrar o Senhor. Qual é o teu entusiasmo para ir à casa do Senhor? E aqui nesses Salmos 123, 22, o salmista ele expressa a sua alegria em ir à casa do Senhor. Dizem que este salmo é de Davi, mas outros falam que seria de outro levita que escrevera este salmo, mas enfim, ele expressa sua alegria. Vamos à casa do Senhor. Aí você pode perguntar, mas e daí? É a casa do Senhor? Que alegria, que entusiasmo, que empolgação é essa dos peregrinos ali que estão se reunindo? Os judeus que saem de toda a Palestina, as 12 tribos de Israel, precisam se reunir e juntos caminhar em romaria para Jerusalém. Mas por quê? O que isso tem a ver hoje com os nossos dias? O que isso tem a ver hoje nos dias da nova aliança? O que isso tem a ver com a minha vida? Você pode estar perguntando assim. Pois eu quero que você continue aí. Olha, não sai daí não, fica até o final. Você precisa entender a profundidade desses salmos com a sua vida, com a sombra da pessoa de Jesus Cristo, que vai se expandir para as nossas vidas. Sim, o Salmo 122 traz essa dimensão e você precisa ficar aí até o fim. Mas olha, deixa o seu like, olha, tem um joinha aí, aperta esse joinha aí que está aí debaixo do áudio que você está nos ouvindo, ativa o sininho e tem aí, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, e tem uma seta que diz compartilhe a palavra de Deus para demais pessoas. Então, o tema central destes salmos é Jerusalém. É os salmos de romaria ou da peregrinação, é o cântico dos degraus de Davi. Então o Davi coloca aqui: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uhul! Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Aqui Davi já está conversando com a cidade. Imagine conversando com a própria cidade, o entusiasmo, a alegria, tanto dele como daqueles peregrinos que
que não poderiam estar sempre ali. Então, ao entrar pelas portas de Jerusalém, porque Jerusalém era murada, tinha os seus muros altos que representavam a sua segurança, e tinha as portas onde eram julgadas as causas, né, onde acontecia a questão jurídica. Então, imagine você entrando na porta do lugar especial, imagine você indo a um lugar que você ama muito estar ali, e assim ele expressa sua alegria. Então ele já está dentro de Jerusalém, então ele fala: os nossos pés estão dentro das tuas portas. Jerusalém, que está edificada como uma cidade bem sólida, sim, havia segurança, aonde as tribos do Senhor, as 12 tribos de Israel, ali se reuniam como testemunho de Israel para darem o quê? Graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, sim, a dinastia, né, de Davi, os tronos da casa de Davi, porque Jesus veio da linhagem de Davi. Então, aqui o salmista faz essa declaração: vocês estão vindo a Jerusalém é a cidade da adoração, a cidade de cultuar ao Senhor. Jerusalém está a dinastia de Davi. Então, ele expressa sua alegria. Até aqui. Mas por que tamanha alegria? Você precisa entender. Vamos comigo? Já pegou sua mochila? Já pegou a sua Bíblia? Então vamos entrar nessa jornada. Lembrando aí que estes são salmos de romaria, são Salmos 120 ao Salmo 135, que descreve não só a experiência do povo de Israel na sua caminhada até Jerusalém, nessa peregrinação, aonde eles entoavam estes louvores, né, nessa caminhada, mas também expressa a experiência, as emoções, os sentimentos, o seu, o meu e o seu, enquanto nós estamos aqui peregrinando. Para onde que nós estamos peregrinando? Para a Nova Jerusalém, para a casa celestial, a Jerusalém celestial, para a vida eterna com Jesus Cristo. Nós somos peregrinos nessa terra, e os judeus estão nessa peregrinação. Então vamos entender por que tamanha alegria em caminhar para Jerusalém. Jerusalém. Sim, o nosso tema central deste Salmo 122 é Jerusalém. E Jerusalém era dos Jebuseus, pertencia aos Jebuseus, né? O seu nome significa Jebu. E este povo foi conquistado por Davi. Então Davi tomou Jerusalém e passou a ser a cidade de Davi, que lá mais tarde tornou-se a capital de Israel. Deus havia dado uma ordem a Moisés há muito tempo antes, lá ainda quando estavam no deserto. Deus havia prometido um lugar para adoração. Deus iria escolher um local somente onde seria adorado. Por quê? Porque naquela época haviam vários altares de culto a deuses estranhos. E Deus queria e desejava um centro de culto estabelecido somente para adoração a Ele. E estes lugares de adoração se espalhavam pelos vários lugares, e os povos pagãos daquela época ofereciam as suas ofertas, as suas oferendas aos seus deuses, e a maioria deles estavam caminhando para as montanhas, outros nos vales, outros nas árvores, outros em determinados ambientes. Então, havia altar de Baal, de Astarote e de tantos outros deuses em diversos lugares e adorações pagãs. Por fim, então, eram deuses espalhados por tudo quanto é lugar. Mas Deus queria um lugar, só um lugar para adoração a Ele. E era proibido adorar ao Deus de Israel, ao Deus santo, vivo e verdadeiro, em outro lugar que não fosse naquele lugar estabelecido por Ele. E qual foi o lugar estabelecido pelo Senhor? Jerusalém. E por que Deus queria somente um lugar? Para mostrar o seu poder. Sim, para mostrar que Ele é o Senhor de toda a terra. Ele era o dono de tudo. Então, um lugar só seria o centro da adoração, e este lugar foi Jerusalém. Quando Davi, então, toma a cidade dos Jebus, que virou Jerusalém, Deus manda levar a Arca da Aliança juntamente com o tabernáculo. Naquela época era o tabernáculo feito de tendas,
que Deus havia mostrado a Moisés como seria construída. Então este tabernáculo deveria ser levado para Jerusalém juntamente com a Arca da Aliança, juntamente com a lei. E no Monte Sião, então, se ergueu este tabernáculo, que foi o local escolhido por Deus para ser o centro de adoração a Ele. Então era ali, gente, era ali que todo o povo de Israel se reunia. Os judeus se reuniam para adorar ao Senhor, para oferecer sacrifícios, né? Era necessário levar animais para oferecer sacrifícios, pedindo perdão pelos pecados. Em cada situação havia um animal específico naquela época, deveria derramar o sangue, então eles teriam que levar para o sacerdote, o sumo sacerdote, né? Fazer esse momento. Eles subiam com alegria para Jerusalém. Para quê? Para levar os seus dízimos e suas ofertas. Sim, durante o ano eles juntavam 10% daquilo que eles plantavam e levavam daquilo que eles recebiam em suas economias e levavam seus dízimos e suas ofertas. Eles estavam alegres para subir para Jerusalém. Para quê? Para encontrar o povo de Deus. Afinal, gente, eram só 3 festas estabelecidas por Deus, né? Uma das 3 festas principais. Então, eles estavam felizes. Era a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes. Sim, a festa do Pentecostes está relatado lá no livro de Atos. Foi quando Jesus ascendeu aos céus e a igreja estava reunida em oração até que do alto recebestes o quê? O poder, a virtude do Espírito Santo, né? Foi quando aconteceu ali o derramamento do Espírito Santo sobre a face da terra, na vida daquele que estava buscando o Senhor. Foi justamente na festa de Pentecostes. Havia ali uma grande multidão, né? Pessoas de vários lugares. Então você pode conferir isso lá no livro de Atos. E a festa dos tabernáculos, que são 3 festas principais e que eles celebram com muita alegria. Então, uma vez por ano, o judeu deveria estar presente em uma dessas festas, pelo menos, enquanto eles então peregrinavam, eles cantavam estes louvores ao longo do caminho, que são o Salmo 120 ao 135, seria o inário dos judeus. Pode ter mais canções que não está registrado aqui, mas eram essas canções principais. Então percebam a alegria. Poxa, eu só tenho 3 oportunidades anual para subir a Jerusalém, o lugar onde Deus escolheu para que eu pudesse ali adorar, cultuar, ao rever os meus irmãos. Imagine, são 12 tribos, quantas pessoas não são? Então 3 vezes ao ano que ele poderia rever o irmão, cantar louvores. Por isso que eles celebravam e eles cantavam com muita alegria, sim, com muita alegria. Nossa, como isso nos ensina. E qual é a tipificação de tudo isso, de Jerusalém, do lugar onde deveria os judeus estar para adorar ao Senhor, com a pessoa de Jesus Cristo? E qual é a relação de tudo isso com as nossas vidas? Vamos entender, porque é incrível a palavra de Deus. Então percebam que Jerusalém era o centro religioso, sim, da vida dos judeus, porque era ali que estava o tabernáculo, a Arca da Aliança, os sacerdotes, os altares, a palavra de Deus. Era o lugar de buscar renovo para a vida e pessoal de cada um deles. Então isso era entusiasmo, isso era alegria, isso era o máximo para a vida deles. E como também declara os Salmos, né? Pois ali está os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Então, gente, além de ser o centro religioso, também era o quê? Era a capital do reino, onde estava o trono de Davi, onde estava a sua dinastia e de onde nasceria, né? Aquela genealogia, nasceria o Salvador. Então, ali eles estavam indo para o melhor lugar, vamos dizer assim, geograficamente falando, né? Jerusalém seria ali o lugar máximo para os judeus. E era ali, naquele local, aonde a nuvem da glória de Deus, chamada de Shekinah, descia sobre o tabernáculo e enchia aquele lugar da bênção, da unção, da graça do Senhor. Depois que o filho de Davi, Salomão,
lá bem depois, que ele levantou o templo. Até então, gente, era o tabernáculo feito em tendas, assim como Deus havia descrito para Moisés. Depois de muito tempo, que Salomão construiu o templo. E lá na frente, este templo será destruído pelos assírios e depois reconstruído durante o tempo de Esdras e Neemias. Vocês se lembram disso, né? Portanto, o templo representa a glória de Deus. Jerusalém era o lugar da presença de Deus, da manifestação da graça de Deus, do juízo de Deus, da dinastia de Davi. Jerusalém, para os judeus, era tudo. Até porque foi algo estabelecido pelo próprio Deus. Então, ao poder ouvir, hoje é dia de culto, aê, eba, vamos cultuar ao Senhor. Será que você tem também esse sentimento de alegria? Hoje o cristão não precisa fazer essa peregrinação até lugares. Nós vamos entender isso, afinal, o lugar é aonde o Espírito Santo de Deus está. Mas será que existe a alegria de estar reunido com o povo de Deus, de celebrar, de cultuar, de dizimar, de ofertar? Será assim? Hoje nós temos este prazer. Percebam que os judeus tinham apenas 3 oportunidades anual de estar juntos no lugar para cultuar ao Senhor. E hoje temos culto. Que dia é o culto da sua igreja? Não sei, mas vamos colocar o domingo. Eba, hoje é domingo. É o dia de estar juntos com os irmãos. Vamos celebrar o Senhor. Vou buscar minha melhor roupa, meu melhor sapato, meu melhor look. E vou cultuar o Senhor. Será que nós temos esta alegria? Ou, ai meu Deus, hoje é dia de culto. Ai meu Deus, hoje eu vou ter que me arrumar. Eu não sei que roupa que eu vou. Ai, não tô nem afim de ir. Hoje tá chovendo, hoje tá frio, hoje tá calor. E colocamos uma série de desculpas. Mas a questão é o nosso coração. É a motivação do nosso coração em cultuar o Senhor. E isso é sério. Como está a motivação do seu coração em estar em um lugar para cultuar o Senhor, mas estar aonde você está aí agora? Qual é a sua motivação de cultuar, de ouvir os salmos, de dizer um aleluia, de agradecer ao Senhor? Aqui percebemos um coração de um homem, de uma nação, um coração que era dedicado a Deus, um coração dedicado ao louvor, um coração dedicado à oração. Será que os nossos corações estão dedicados desta maneira? Reflita sobre si mesmo. Mas e agora? O que tudo isso tem a ver com a minha vida? O que tudo isso tem a ver com a gente? Agora você vai entender. Jerusalém, ela ainda existe, está até hoje lá. Mas o templo, o tabernáculo não existe mais. Não tem mais altares, não tem mais sacerdotes. E isso tudo há quase 3.000 anos foi escrito. Após 800 anos da escrita do livro de Salmos, Jesus vem à terra. E ele vem como Filho de Deus, sendo aí o ponto central da redenção, a história da salvação. E com ele veio o cumprimento de todas as promessas de Deus. O que isso significa? Significa que todos os eventos, que todos os rituais, tradições, cerimônias, símbolos, instituições do Antigo Testamento agora são a sombra de uma realidade que haveria de vir. E quem fala a respeito disso é o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia, porque isso é incrível. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 16, para você entender que tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento, os rituais, os sacrifícios, as cerimônias, era a sombra da pessoa de Jesus Cristo. Olha, eu vou ler para você. Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgueis pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias das festas. Se lembram? Os dias das festas são 3 festas anuais, né? E toda a comemoração que havia, porque também havia um momento de festa, de churrasco, sim, era encontro dos amigos, dos irmãos, e havia um lugar ali no tabernáculo que os gentios, não no tabernáculo, mas fora dele. Mas os gentios podiam se reunir, porque eles não poderiam entrar no tabernáculo. Os gentios seriam aqueles não judeus.
Então era um momento de festa. Então o que Paulo está falando aqui? Não julgueis pelo comer, pelo beber, por causa dos dias das festas, das leis, né? Vamos acrescentar aqui do tempo, da religiosidade e da Jerusalém, da lua nova. Continua aqui no versículo, dos sábados. Por quê? No versículo 17 ele diz assim: que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Mas o corpo é de Cristo. Vamos entender o significado tremendo desse texto. Olha só, o apóstolo Paulo está falando que tudo isso que nós acabamos de ler é a figura de Jesus Cristo. O que é a sombra? Primeiro a gente tem que entender o que é a sombra. A sombra, ela só nos dá uma ideia de um contorno de, por exemplo, se alguém está atrás de você, você tem a sombra dessa pessoa por causa da luz que está por trás ou por causa do sol. Então você tem um contorno dessa pessoa, mas você não consegue enxergá-la, perceber, ter os seus olhos ou definir os seus cabelos. Você pode até saber quem é, mas não pode descrever quem é essa pessoa, porque ela somente é uma sombra, não dá o conhecimento dos fatos de quem são ou de quem é. Portanto, o Antigo Testamento era a sombra, era Cristo chegando. E estas coisas como sacrifícios, sacerdotes, tudo aquilo que nós falamos hoje, a casa do Senhor em Jerusalém agora, ou o templo, é a sombra de Jesus Cristo, a sombra que Deus estava projetando. Olha só, a sombra que Deus estava projetando, que Cristo estava chegando. Aleluias! Aleluias, gente. E essa sombra de Cristo tem muito a ver comigo e com você. Presta atenção, fica aí, não sai daí não, você precisa entender. Portanto, a sombra era de Cristo, só que Cristo já veio. Então eu não preciso mais dessa sombra, porque Ele já se revelou a nós já o conhecemos. É Cristo, é o corpo de Cristo. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento, com a sombra das realidades que já aconteceram, e é nesse sentido que a gente tem que olhar agora para Jerusalém, para a casa do Senhor, para o tabernáculo. Eles eram sombra, agora o corpo já veio e o corpo é de Cristo. Então assim, Cristo é o lugar da adoração. Cristo é o centro da adoração, é o centro das nossas ofertas, é o centro do nosso culto, é Cristo. Por isso que nós não temos mais Jerusalém como aquele lugar santo. Eu vou lá, eu vou pegar a água do rio, vou trazer. Não, por quê? Porque o centro agora do culto é Cristo. E olha o que Jesus falou para aquela mulher samaritana lá no livro de João, capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura quem o adore assim. E aí ele disse: vós adorais e não sabeis, nem adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então o que Jesus está falando? Olha, vocês não vão adorar mais aqui em Jerusalém, vocês não vão adorar mais lá em Samaria, onde aquela mulher adorava, que era Sicar, a cidade chamada Sicar, porque a hora vem, a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque Ele, o Cristo, já está em nós. Agora não tem mais um único centro de adoração. Jesus está falando para aquela mulher, ela não estava muito bem entendendo, é claro. Então Jesus estava falando, agora não tem mais um centro de adoração aqui em Jerusalém, não, ou tabernáculo, ou templo, porque eu já cheguei. E eu já cheguei. Essa palavra é tremenda, gente. Cristo veio e agora adoramos a Ele em qualquer lugar. E por quê? Porque nós somos a habitação do Senhor, Cristo em nós. Cristo em nós somos a habitação do Senhor, por isso a presença do Senhor está em nós. Então, adoramos a Deus porque Ele está em nós. A presença do Senhor, somos a habitação do Senhor, somos a casa do Senhor. Somos o templo do Senhor, então eu não preciso mais me dirigir a um lugar geográfico, porque eu sou a casa do Senhor, você é a casa do Senhor. E nós adoramos ao Senhor e cultuamos ao Senhor no nosso interior, na nossa alma, na nossa essência de quem somos em Cristo. Isso é tremendo.
Por isso que nós cantamos: esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Tantos hinos que hoje nós entoamos sobre casa, e nós somos esta casa, habitação do Senhor. Vocês se lembram, gente, quando Jesus falou para os fariseus: destrua este templo, e em 3 dias ele será reconstruído. Os fariseus falaram: o que esse homem está falando? Os judeus não entenderam nada. Jesus estava falando o seguinte: olha, destrua este templo, que era o seu próprio corpo, porque em 3 dias eu vou ressuscitar. Que maravilha! Vocês podem me matar, eu sou o templo, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Vocês se lembram lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava com Pedro, com Tiago e com João, quando a nuvem de glória desceu sobre aquele lugar? É a nuvem, é a mesma nuvem que enchia o templo, o tabernáculo, quando os judeus estavam ali reunidos. Você vai ver isso diversas vezes lá no livro de Crônicas, quando está ali, eles estavam reunidos, a glória de Deus descia como nuvem. Então agora desceu, é o próprio templo, é Jesus Cristo. Jesus Cristo agora em nós somos este templo do Senhor. A glória que encheu o templo naquele lugar enche agora o corpo de Cristo, que Ele é o próprio templo, e enche as nossas vidas, porque somos a extensão do templo do Senhor. Aleluias! Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando Cristo morreu, morremos com Ele. Por isso que quando Cristo ressuscitou, ressuscitaremos com Ele. Por isso que quando Cristo foi glorificado, seremos glorificados com Ele. Você pode dar um glória aí onde você está. Isso é maravilhoso, a profundidade da palavra de Deus. Veja a relação, né? Muitos podem falar: o que o Salmo 122 tem a ver com a minha vida? Olha como tem tanto a ver com as nossas vidas hoje. Aonde Deus habita hoje? Não mais em templos como em Jerusalém. A nossa peregrinação agora é espiritual. Estamos peregrinando para a Nova Jerusalém, as mansões celestiais. Mas Ele mora, Ele habita plenamente em seu Filho Jesus Cristo, e também em mim e em ti. Por isso que no Novo Testamento a igreja é chamada de casa de Deus. Não é igreja de 4 paredes, um edifício. Embora tenhamos sim um edifício onde reunimos este corpo de Cristo para celebrar ao Senhor, mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que a presença do Senhor habita em nós, que nós somos o templo do Senhor. Por isso devemos cuidar do templo do Senhor, como você tem cuidado da sua vida, que é o templo do Senhor, a habitação dele. O que você tem feito do seu templo, do seu corpo, o que você tem falado, para onde você tem ido, o que você tem ouvido, o que você tem comido, o que você tem cheirado, o templo, o seu templo do Senhor. Por isso cuide do templo do Senhor, porque a habitação, ele está em ti. Nós somos o santuário de Deus, por isso precisamos buscar a santificação. Cada crente precisa buscar a santificação, e Pedro também declara isso. Pedro 2:5-2, ele fala, que nós somos como esse edifício, cada um é uma pedra que forma esse edifício, que é a habitação do Senhor. Aleluias! E o que está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, sobre Jerusalém? O que Jerusalém representa? É a Nova Jerusalém. Jesus vem. Sim, e Ele voltará, e um dia Ele habitará para sempre entre nós. Olha o que descreve aqui Apocalipse 21, versículo 2. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para com seu marido. Isso é profético. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. Olha como a palavra de Deus é profunda, tremenda. Meu Deus, não tenho o que expressar. Lá do livro de Salmos, com aquela alegria dos judeus em peregrinar a Jerusalém, nos ensina que devemos ter a alegria de buscar e cultuar ao Senhor, sim, reunidos num edifício, quando eu reúno com os meus irmãos, mas sabendo que hoje eu sou a habitação, eu sou a casa do Senhor, sabendo que um dia nós vamos todos habitar juntamente com Cristo e adorar e cultuar para sempre. Que você tenha essa alegria no seu coração, que você tenha esse coração entregue ao Senhor, um coração que adora, um coração que louva, um coração dedicado a Deus, em louvor, adoração, em ofertar, em dizimar, enfim. Nós somos hoje
este lugar aonde Deus habita. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus venha gerar em nós esta alegria, não só aqui na terra, mas é a alegria de estar peregrinando até chegar à Nova Jerusalém. Meu